Ele chega aqui, se tu botar um termômetro aqui, ele vai dizer quantos graus está aqui dentro. Mas se colocar aqui dentro um termostato e você regular, ele faz o ambiente ficar frio ou faz ficar quente. E eu faço uma pergunta: você é termômetro ou você é termostato? Quem se sente termômetro aqui? Aí pelo menos entendeu. Quem se sente termostato? Mas no decorrer da mensagem os irmãos vão entender. Depois vocês decidem o que vocês são. Que tipo de crente você é? Que quando chega no lugar, você mede a temperatura, ou a temperatura muda quando você chega no lugar? E eu diria que alguns personagens, fiz essa leitura de propósito, porque Pedro, vamos dizer assim, ele era considerado um termômetro. O texto que eu li aqui diz que quando ele se converteu ao Evangelho, então ele se misturava no meio de todos. Só que ele ainda carregava alguns carrapichos do seu passado na sua vida, que quando ele estava com um povo não crente, ou com os gentios, vamos dizer assim, porque gentios era povo de outras nações, não era judeu, porque no meio da Judéia existe um povo gentio que era povo de outras nações, de outros lugares. Então quando ele estava no meio do gentio, ele se fazia como gentio, diabo louco. Mas quando chegava o povo de Tiago, quer dizer, o povo judeu, ele se recolhia e se tornava um judeu com medo da repreensão daqueles que eram da casa, daqueles que eram da mesma nação dele. E Pedro, ele era o tipo de cara que ele era o termômetro. Ele agia de acordo com a circunstância em que acontecia. E isso é interessante que não há no nosso meio hoje muita gente assim, que dependendo da circunstância, ele toma uma decisão ou não. Dependendo do que ele encontra, ele foge ou ele continua. Ele é tipo um meio camaleão, né? Para quem conhece esse bichinho, lá onde eu moro tem muito. Quando o sol sai, ele tem uma cor, mas quando o sol vai embora, ele fica de outra cor. E se ele ficar no meio das folhagens, ele fica verdinho, mas se ele ficar no meio de folha seca, ele fica amarelinho. Então ele muda de cor de acordo com o ambiente ou com a situação. E nós temos aqui um outro exemplo também de crente termômetro, Jonas, que viu como o ambiente de Nínive não era favorável àquilo que ele imaginava. A primeira atitude dele foi fugir da presença de Deus, porque ele sabia que ao chegar lá naquele lugar, ele tinha uma mensagem, ele tinha algo para passar para aquele povo, mas ele soube que aquele povo era um povo de ruim, era um povo que não prestava, era um povo maldoso, a ponto de quando eles matavam uma pessoa, eles arrancavam a cabeça. Contra os historiadores, e do crânio da sua cabeça eles faziam cuia para beber água e para se alimentar, fazia o crânio de prato. E ele foi enviado por Deus para esse lugar, e a mensagem que Deus deu a ele era para dizer: Jonas, vai a Nínive e avisa aquele povo que daqui a 40 dias eu vou afundar aquela cidade sobre água, vou submergir ela, vou afundar ela. Mas ele desobedeceu a ordem de Deus, e não foi porque temia a temperatura. Ele mediu a temperatura daquele lugar, viu que não era favorável a ele e preferiu correr. Nós temos um outro exemplo também, de Gideão, que quando viu que os inimigos eram mais fortes do que ele, decidiu fugir da luta. A história de Gideão é uma história muito bonita. Um anjo apareceu para ele, o povo israelita estava sendo massacrado. A Bíblia Sagrada diz que o povo estava vivendo na miséria, porque os midianitas entravam, levavam comida, levavam gado, saqueavam as casas, levavam tudo que era de bom. E Gideão, coitado, pegou o seu trigo e estava malhando, preparando o seu trigo no lagar. Não era o lugar de preparar o trigo. Mas quando o anjo do Senhor apareceu para ele,
ele e falou para ele: olha, Gideão, vai que eu serei contigo, tu vai lutar contra os midianitas. E quando ele percebeu que os midianitas eram muito mais fortes do que ele mediu a temperatura daquele lugar e percebeu que também não era favorável a ele, e decidiu testar a Deus de várias formas, até que ele não chegou no final, não teve para onde correr, ele teve que ir. Você já parou para pensar que quantos de nós existe dessa forma hoje? Nós medimos a temperatura do ambiente, se decidimos se vamos trabalhar naquela empresa ou não, se decidimos se vamos casar com aquela menina ou não, se decidimos que tomamos aquela decisão ou não, de acordo com o ambiente em que nós vemos, se for favorável aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, eu tomo uma decisão. De compensação, nós encontramos a segunda turma de crentes, que são crentes termostatos, que muda a circunstância quando ele chega. Ele já é diferente, ele não foge meio à luta, ele não foge meio à circunstância em que está aparecendo. Ao contrário, aonde ele chega, mesmo que estiver pegando fogo, ele joga água, e se tiver muita água, ele taca fogo, ele muda a circunstância. Nós vemos o exemplo da mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, ali no meio do poço, quando Jesus chegou. A Bíblia diz que os samaritanos não se comunicavam, eles não se falavam, eles eram de mal com os judeus. Mas aquela mulher, Jesus sentado no poço, a mulher chegou para tirar água, e ele contou toda a história para ela, e ela ali, ela se converteu. E sabe o que eu achei interessante? É que depois, não quero contar a história da mulher samaritana, mas aqui depois que os discípulos chegaram na cidade de Samaria e começaram a querer anunciar, os homens daquela cidade disseram para eles: não precisa falar mais nada para nós, porque aquela mulher tem nos dito tudo o que a gente precisava. Ela mudou a situação da sua cidade por aquilo que ela ouviu. Ela entendeu a mensagem de água no juízo, ela entendeu a mensagem de Cristo e mudou a cidade. Nós vemos outro exemplo da mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, miseravelmente endemoniada. E sabe o que é interessante? É que ela pediu a Jesus para que pudesse curar, tirar o demônio da filha dela. E Jesus aparentemente deu uma palavra mal criada para aquela mulher e disse para ela: não é lícito tirar o pão da casa e deitar os cachorrinhos. Mas a mensagem dela, a contraproposta, a contra-resposta disse: mas também os cachorrinhos comem da mesa que cai da, come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E sabe o que eu acho interessante? É que a situação era favorável somente para o judeu. Não era lícito deixar de pregar para os judeus para pregar as outras nações. Ela era uma cananeia, ela era uma gentia, mas ela não deu importância o que o próprio Jesus disse para ela. Ela não ligou, ela fez uma contraproposta e disse que era lícito, que ela poderia comer da migalha, que ela também poderia ser salva. A situação era favorável, mas o termostato muda o ambiente aonde ele chega, aonde é colocado ele muda. Nós vemos o outro exemplo também, é de Cornélio. Cornélio não era judeu, era um centurião romano, tomava conta de uma centena de soldados. Mas a Bíblia diz que aquele homem não teve nenhum encontro com Deus, mas ele tinha um bom coração, dava esmola, fazia oração todos os dias, até que um dia um anjo apareceu para ele. Olha só que interessante, nem crente ele era, mas um anjo apareceu para ele e mandou chamar a Pedro, que ainda era termômetro, estava com muita dificuldade, ainda em questão de dizer judeu se pode comer, o que não pode comer, se pode andar, onde não pode andar. E sabe qual foi interessante? É que ele fez um GCU. Cornélio ajuntou toda a sua vizinhança, o Gessel, o GCU, eu sou bom com você, né? Ele ajuntou toda a sua vizinhança, levou para sua casa, e ele mudou o ambiente do seu lar, porque ele trouxe o Espírito Santo
com a ajuda dele, aquele povo que estava na casa dele. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Só estou dando esse exemplo aqui, mesmo que Pedro, depois ele se tornou demonstrado. Jonas também, porque teve que obedecer. Gideão também. Mas aonde eu quero chegar com essa palavra hoje? É que muitos de nós, irmão, temos o costume, às vezes, de medir o ambiente. Sabe, tem muitos lugares que nós chegamos e não mudamos a circunstância do lugar. O nosso vizinho, dependendo de quem você é, talvez te odeia ou te ama. E se você for um crente demonstrado, os seus vizinhos vão mudar de acordo com a situação que você é. Se você é um crente demonstrado, quando você chega, as pessoas podem estar na rodinha, contando suas piadinhas, contando suas besteirinhas, mas quando ele chega, que alguém fala um palavrão perto dele, alguém logo diz: olha, chegou o irmão aí, melhor parar. O crente demonstrado, ele muda. Mas se ele for termômetro, aquele crente chega e o cara que estava xingando continua xingando, não está nem aí para ele, porque sabe que ele faz parte da mesma turma também. E nós, irmãos, temos que tomar uma decisão: ou você muda o ambiente, ou o ambiente muda a sua vida. Ou você faz o ambiente ser transformado, ou a transformação daquilo que está lá fora muda a sua vida. Já dizia, se você pegar uma laranja podre e botar no meio de uma caixa, ela estraga todos os restos da laranja. Já revelou isso, é verdade? Se tu pegar qualquer fruta que tiver ruim e botar no meio das boas, ela estraga. Mas é engraçado que pode ter 1000 laranjas. Tu bota uma laranja ruim, ela estraga 1000. Mas as 1000 não conseguem aquela boa, as 1000 boas não conseguem fazer aquela ruim ficar boa. Por que isso? E na vida do crente, às vezes não é muito diferente. Você tem que saber olhar a circunstância do momento, como está a temperatura, e você mudar, porque você tem Deus, tu tem a palavra de Deus dentro de você. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Somos dignos ou não? E eu aprendi, junto com a Alexa, que a gente viu lá, que quem se acha digno, não é digno de participar. E quem não é digno, é o que é digno de participar. Vamos falar uma igreja que eu não me lembro o nome. Eu queria gravar o que aquele rapaz falou. Aonde tu tem andado? O que você tem feito? Aonde tu tem colocado as tuas mãos, os seus olhos? Aonde seus dedos têm arrastado? O que você tem visto de fato para poder mudar a situação do que está acontecendo na sua vida? Talvez porque não acontece muita coisa boa na sua vida. Talvez porque as portas não se abrem. Porque a cura às vezes não chega. Porque nada dá certo na sua vida. E você caminha. Tu vem para a igreja, é escola dominical, tu participa de um bom louvor, tu entra na igreja, você chora, mas a tua vida continua na mesma ladainha, sempre na mesma conversinha, sabe? E sempre pedindo: ora por mim, tá assim, tá assado. E às vezes eu, particularmente, como pastor, eu fico desconfiado. Eu sei que as lutas vêm para todo, e a luta na vida de um ser humano, ela tem que ter hora marcada, ela tem que ter data de validade, ela não pode durar a vida toda. Foi cantado aqui o Job. A luta pode durar a noite inteira, mas a alegria tem que chegar pela manhã. Ninguém está impedido de passar uma dificuldade. Mas às vezes eu fico pensando, presbítero Alex, que quantas pessoas às vezes chegam na casa de Deus e passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e tu vai conversar com as pessoas, elas estão sempre na mesma situação, sempre pedindo a mesma oração. Eu lembrei agora do meu irmão, que ele foi meu ajudante, por incrível que pareça, o nome dele foi Jonas, quando eu era motorista de caminhão. E uma vez nós fazemos um culto na empresa, e ele orando, e eu ouvi a oração dele, né? A gente, às vezes, eu gosto mais de ouvir a oração do que orar. E eu estou de olho fechado, observando ele orar, e ele fez a seguinte oração: Senhor, manda outro pecado, porque esse eu não aguento mais. Eu deixei ele orar e falei: meu Deus, Jonas, que história é essa?
manda outro pecado, porque você não aguenta mais. Ele, pastor, eu não aguento mais as mesmas coisas, entrando e saindo. Eu quero algo diferente. Não é que eu quero pecar, não é que eu quero pecar, mas eu quero algo diferente, quero mudança. Aí um belo dia eu fui convidado para levar uma palavra na igreja dele. E quando eu cheguei lá, uma igreja privada, gostosa, todo mundo dando glória a Deus, e eu observei ele sentado, assim com a coluna que era, cabisbaixo. Aí fiquei na minha. Quando chegamos na empresa, ele era aquele botafoguense fervoroso. Se o Botafogo fosse jogar, não tinha, era Deus no céu e Botafogo na terra. E ele discutia, ele brigava, ele contava o tempo das taças, onde o jogador jogou tal, quem foi o goleiro, ele contava tudo, ele sabia qual era até a cor da cueca que o jogador usava. Ele era demais. E eu percebia que ele colocou a energia dele em coisas que era efêmera, era passageira. Quando se tratava de Deus, na hora da adoração, ele não abria a sua boca, ele não adorava, ele não buscava. Ele vendia temperatura de acordo com a circunstância, mas quando era o Botafogo, ele sabia gritar o nome do time dele. E eu depois falei para ele: Jonas, descobri o problema da sua vida, por que você não consegue sair dessa situação? E ele: fala, pastor. Eu falei assim: é porque você glorifica muito mais ao Botafogo do que a Deus do céu. Não é porque você é proibido de jogar bola, não é porque você é proibido de ter um time, mas eu observei que na igreja muitas das vezes você não abre a boca, não adora a Deus, não faz nada pelo Senhor, mas pelo seu time você dá a vida. E tem pessoas assim no nosso meio, que tem uma dificuldade terrível de pegar nas escrituras sagradas, mas consegue ligar o seu televisor, ver 3, 4 novelas direto. Ou então bota no filme, vê 2, 3 horas, 4 horas de filme, sentado no sofá, quase se mijando, não consegue nem, tem que dar uma pausa. Eu já fiz isso, estou falando que eu já fiz isso. Tem que dar uma pausa aí, apertar, já para voltar correndo, para não perder a cena. Aí quando chega na igreja, desculpa a expressão, eu falo com a minha filha: somos tremendos sombra-bonga. Sombra-bonga, é isso que ela fala, Júlio? Sombra-bonga. Somos tremendos sombra-bonga. Aí está o jovem: ainda que a figueira não floresça. Então o crente assim, medindo a temperatura. Em vez de mudar o ambiente, em vez de mudar a situação, fazer com que o Espírito Santo desça sobre ele fica medindo o culto, se está bom, se está ruim. Aí quando chega lá fora, poxa, o culto não foi legal. Ou foi você que não adorou? Ou foi você que não se envolveu? Ou foi você que mediu a temperatura o tempo todo com o termômetrozinho na mão? Se está bom, se está ruim. Em vez disso, por que não mudou? Irmão, eu já glorifiquei a Deus sem vontade. Eu já cantei sem vontade. Porque Deus, ele não depende do meu sentimento para poder ele agir. Mas quando eu abro a minha boca, mesmo sem vontade, Ele sabe do meu sacrifício de louvor que eu estou oferecendo a Ele. E coloco tudo para fora. Eu danço, levanto a mão, não quero saber se vai ter vergonha, se alguém vai estar olhando. Porque eu quero ser demonstrado. Eu quero mudar a situação. Aonde chegar, eu tenho que ser bênção, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ganhar, eu tenho que mostrar a diferença. As pessoas têm que olhar para mim e ver que sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não posso continuar da mesma maneira que entrei dentro da casa do Senhor. Tem que haver mudança, tem que haver alegria, tem que haver disposição. E você vai ter mostrado, Joilson? Ou você vai ter muito? Porque você escolhe ser. A nossa vida, irmão, é feita de escolhas. Sabe, aquela mulher cananeia me chama mais atenção que os outros, porque ela sabia que a situação era favorável somente para o judeu. Só o judeu tinha direito à palavra de Deus e à salvação até aquele momento. Mas ela descobriu o que sobrava, a xepa, vamos dizer assim, poderia fazer dela uma vida diferente. E eu não concluí a história. Sabe o que Jesus fez? Se maravilhou com a fé daquela mulher e curou a filha dela que estava endemoniada. Quando nós mudamos,
Deus muda ao nosso favor. Quando nós faz, Deus faz ao nosso favor. Sabe, irmão, a sua adoração, a sua busca é a alavanca que está lá na mão de Deus, doido para passar a primeira marcha e te empurrar. Vai, aleluia! Sabe? A alavanca está na mão de Deus. Joyce, fala alguma coisa, me pede alguma coisa, e eu empurro, só dou uma ajudinha. E às vezes a gente não move, não faz com que a mão de Deus mova ao nosso favor. Nós movemos mundos e fundos, mas não movemos para que Deus se mova em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos tornar crente demonstrado. Aonde você chegar, o seu bairro tem que olhar para você diferente. O seu vizinho, mesmo não gostando de você, tem que olhar para você diferente. E mesmo que ele fale mal, te xingue, mas na hora da necessidade, ele vai falar assim: Edmar, eu vou fazer uma oração em casa. Na hora da enfermidade, tu pode ir lá fazer uma oração em casa. O teu postado ele fala assim. É assim que ele age. Na hora da dificuldade, Davi, ele vai bater lá na sua porta. Ele te odeia, tá? Detesta crente. Mas na hora da enfermidade, irmão Davi, só tem 10 reais aí para me arrumar. Não é assim? Ele te odeia. Lá em casa eu falo isso de cadeira, isso acontece direto. Tem muita gente na minha rua que não gosta de mim, eu nem sei porquê. Eu falo com todo bom dia, brinco, sacaneio as pessoas, mas mesmo assim tem gente que acha que eu sou metido. Eu não tenho nada, sou pobre, trabalhador como qualquer outra pessoa. Mas tem gente que é chateado comigo. Mas eu posso fazer o quê? Mas na hora da necessidade, está lá para Pastor Marcelo, vai lá em casa orar pela minha mãe. Pastor Marcelo, o senhor tem um gás aí que possa me arrumar? Pastor Marcelo, o senhor tem roupa? Agora que a gente está trabalhando com roupa, né? Tem roupa aí que possa eu dar uma olhadinha? Mas não gosta. Mas por quê? Porque escolhi ser demonstrado. Escolhi mudar o ambiente do lugar aonde eu vivo. E assim nessa noite, eu peço a você, tome a decisão da sua vida. Isso não serve só para crente não, mas serve para as duas que estão lá atrás também. E hoje, vocês estão vivendo um momento diferenciado, mas Deus pode entrar e fazer uma mudança radical. E o segredo, sabe o que é? Não é mudar as atitudes, é só caminhar, sabe? Vem para os cultos, vem ouvindo, e o Espírito Santo ele vai fazendo aquela lavagem linda, maravilhosa, assim como fez na minha vida. Porque não pensa que sou santo não, drogado, cachaceiro, mulherengo. Mas quando eu comecei a ouvir que Jesus entrou no meu coração, começou a mudar a circunstância. E quando fui ver, estava completamente transformado. Foi tão bom para mim que ainda me fez um pastor, nem precisava. E é assim que Deus age. É Alexandra, é assim que Deus age na nossa vida.